Sou eu, PB, no PB pelo Mundo, mais uma vez gravando dicas sobre o ISS e completando a dica anterior, continuo falando dos benefícios fiscais do ISS e em especial nos serviços do item 702, execução de obra de construção civil, hidráulica, elétrica, por administração empreitada ou subempreitada. Estou aqui no parque de Busch Gardens, na cidade de Tampa, sul da Flórida, em frente à minha montanha-russa favorita, a Sheikra, que tem uma das maiores, uma das mais verticais quedas de todos os parques aqui da Flórida, uma montanha-russa sensacional. E eu quero cuidar com vocês de uma regrinha muito simples quanto às isenções de ISS nos serviços que são previstos no item 702 da lista. Como a gente viu no nosso último encontro, existe uma previsão na Constituição de que a alíquota mínima do ISS é de 2%. Fora alguns serviços, dentre eles os serviços de execução de obra de construção. A gente viu que no 88, inciso 1 do ADCT, a alíquota mínima do ISS é 2%, mas há uma exceção para os serviços que hoje estão no 702, 704 e 705. Essa quebra de regra para que caiba uma alíquota inferior a 2%, se deu pelo fato de que a construção civil, a construção hidráulica e elétrica é muito importante para que possamos soerguer as cidades do país, razão pela qual o Constituinte entendeu por excepcionar a limitação da renúncia de receita, permitindo a desoneração fiscal desse segmento de atividade. Por isso a alíquota pode ser menor que 2%. Isso vai refletir também nas isenções. A gente sabe que deve ser feita, ainda não foi feita, deve ser feita uma lei complementar para regular, estabelecer as regras, dispor das normas com as quais podem os municípios conceder isenção de ISS. Essa lei complementar ainda não existe. A Constituição exige que seja feita no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 3. Enquanto essa lei complementar não vem, o que vem regulamentando o limite para as isenções de ISS é o artigo 88, inciso 2 do ADCT, que diz que as isenções de ISS não podem gerar, como efeito concreto, uma renúncia de receita que dispense o prestador de serviço de pagar o ISS em tanta intensidade ao ponto que ele pague menos do que pagaria com 2%. Ou seja, uma pessoa que seja isenta de ISS, ela vai ter que pagar alguma coisa. Ela vai ter que pagar o equivalente a no mínimo 2% do que seria a alíquota de 2%, na verdade. Exemplifico, se uma pessoa presta um serviço por R$100 mil e a alíquota é de 5%, o ISS seria de 5 mil. Quanto seria o ISS a pagar se essa alíquota fosse 2%? Seria 2 mil. Logo, a isenção do ISS para uma pessoa que é tributada com a alíquota máxima de 5%, ela não pode reduzir essa pessoa para que ela pague um valor menor do que ela pagaria com 2% de alíquota. Nesse exemplo que eu dava, uma pessoa que recebeu 100 mil pelo serviço prestado, tributada com 5%, pagando ISS de 5 mil, a isenção só pode ser de até R$3 mil desses 5 mil que seriam devidos. A isenção só pode ser de até 60% dessa dívida. Por quê? Porque o artigo 88, inciso 2 do ADCT diz que a isenção não pode gerar como efeito concreto uma redução da carga tributária para um limite inferior ao que se pagaria com a alíquota de 2%. Por isso que nesse exemplo de 5% sobre R$100 mil e ISS de 5 mil, a isenção maximamente admitida é de 60% da dívida. E esse realmente é o teto que se admite a isenção. Veja no mesmo exemplo que se a pessoa fosse tributada com 2% sobre R$100 mil, o ISS seria de R$2 mil a pagar. Nesse caso não caberia isenção, pois uma isenção sobre quem é tributado com a alíquota mínima de 2% reduziria o pagamento para um valor inferior ao valor que se pagaria com 2%. E é isso que é vedado no artigo 88, inciso 2 do ADCT. Todavia, em alguns serviços ligados à construção civil, isso é exceção. É o que acontece nos serviços do 702, 704 e 705. Em que não se aplica a limitação de que as isenções não podem ser inferiores, não podem gerar um resultado de pagamento inferior ao que se pagaria com a alíquota de 2%. Então fica essa dica para vocês do artigo 88, inciso 2 da Constituição, que deve ser combinado com 156, parágrafo 3º, inciso 3, e que remete aos itens 702, 704 e 705 da lista anexa. A isenção de ISS nesses serviços, e por todos destaco, como sempre, o serviço do item 702 da construção, serviços de execução de obra de construção, pode ter isenção de até 100%, não pode ter alíquota zero, já que as limitações do artigo 88 do ADCT não se aplicam aos serviços do 702, 704 e 705. É isso aí, agora eu vou lá para dentro da Sheikra, vou subir na montanha-russa mais vertical da Flórida. Um beijo para todos vocês.